Essa semana, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tivemos decisões importantíssimas para guiar os produtores rurais e também para guiar nós, enquanto advogados, e também os técnicos ambientais. A primeira decisão foi de segunda-feira, em uma ação civil pública proferida em primeiro grau, uma decisão em que nós consideramos equivocadas, proferida pela comarca de São Félix do Araguaia. O juiz colocou astreíndice de 20 mil diário em caso de descumprimento do embargo judicial. O problema é que a área em discussão, a supressão foi feita em 2000 e 2005, entre 2000 e 2005, ou seja, área consolidada. Por mais que o desmate tenha ocorrido lá atrás de maneira ilícita, uma ação civil pública agora não pode determinar a paralisação das atividades naquela área consolidada, porque ele tem direito de regularização favorecido. Então a gente entende que essa decisão ela é um pouco descabida, um pouco desproporcional. Talvez haja um desconhecimento da lei do Ministério Público ou dos juízes sobre o regime das áreas consolidadas. A gente não pode tratar igualmente aquele que abriu antes de 22 de julho de 2008 com relação a quem abriu depois. Houve uma conformação legislativa do Congresso Nacional criando um regime adequado para essas pessoas, para as pessoas que abriram além daquilo que a lei permitia anteriormente a 22 de julho de 2008. E se é lei, a lei deve ser respeitada. Então essa decisão é um equívoco. O PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, ainda está em implantação no Mato Grosso, e eu entendo aqui que a segunda vara de São Félix do Araguaia totalmente descabido, uma ação de 205 milhões de reais. Tá? Aparentemente não houve aí algo coerente e proporcional com aquilo que se espera de uma prestação jurisdicional. Segunda decisão muito importante é das câmaras cíveis do tribunal, em segundo grau, reconheceu a nulidade de uma multa administrativa em razão de intimação por edital, porque nunca houve tentativa de intimação para se defender no processo. Uma multa de 3 milhões e meio, tá? O AR voltou como não procurado, ou seja, o Estado nunca foi atrás, não olhou Detran, não olhou no INCRA, não olhou no SNCR, não olhou o sistema de tributação estadual para verificar o endereço da pessoa. Veio uma cartinha do correio como não procurado, é diferente de recusou-se receber, e o Estado foi lá e continuou o processo administrativo, propôs a execução fiscal, escreveu em dívida ativa, propôs a execução fiscal e aplicou uma multa de 3 milhões e meio. A gente sabe que isso viola o contraditório e a ampla defesa. Você simplesmente é surpreendido com uma certidão positiva, não consegue trabalhar e aí descobre que tem uma multa que você nunca participou do contraditório. Terceira decisão foi proferida pela terceira Câmara de Direito Público e Coletivo aqui do nosso estado do Mato Grosso. A SEMA obriga a decidir o desembargo em 15 dias. Pedido de desembargo. O decreto estadual nosso, aqui no estado de Mato Grosso, ele confere um prazo para que seja analisado o pleito de desembargo. E o prazo são 15 dias. A partir disso, o estado está em mora. Então, o estado tem dever de, em 15 dias, analisar esse pedido. Não analisado, é possível a impetração de mandado de segurança ou de obrigação de fazer para que o processo administrativo seja analisado. Eu repito, esses 15 dias não é para levantar embargo, e sim para analisar o pedido de suspensão da medida de embargo. Isso é muito importante, tá? Decisão proferida na quinta-feira, decisão de número 4. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela primeira vara federal lá civil de Cáceres, afastou o embargo de uma propriedade rural em nome da propriedade em razão de invasores. Invasores tomaram conta da área, iniciaram ali a exploração de garimpo ilegal. O IBAMA aplicou o embargo na área sob a justificativa de que seria uma medida propter rem. Mas esse juiz aqui acertadamente fez a distinção jurídica central. O embargo é medida sancionatória. A partir do momento em que há a inserção de alguém na lista pública de áreas embargadas, os efeitos sancionatórios são imediatos. Se a parte fala, olha, e comprova, eu não estou utilizando, foram invasores, eu estou aqui firmando com você um termo de compromisso da responsabilidade civil de reparar o dano, eu não irei utilizar aquilo, eu irei deixar regenerar, mas não me aplique o embargo, porque o embargo me impede de obter empréstimo, o embargo, se eu tiver empréstimo, vence antecipadamente, o embargo proíbe as minhas vendas, o embargo trava toda a questão de compliance da produtividade de uma área. Então isso é algo muito certeiro. Eu parabenizo a primeira vara federal de Cáceres pela brilhante decisão proferida no dia 23/4. E por último, decisão proferida hoje. Em ação civil pública
A 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária do Amazonas condena uma pessoa a reparar danos ambientais em 61 hectares. Ficou demonstrado no processo que tinham 2 desmatamentos em discussão ali na CP. Um pré-2008 e outro pós-2008. O problema é que a condenação determinou que as 2 supressões, tanto a consolidada quanto a não consolidada, fossem reparadas. E aí há um grande ponto. Acabamos de falar da primeira decisão. A área consolidada é um direito da pessoa. Ele é um direito subjetivo, tá lá na lei, tá no Código Florestal. Então ela teria o direito de não reparar aquele pedaço desde que aderisse ao programa de regularização ambiental. Se ela não aderiu, ela está imora. Você pode determinar que ela adira, mas não que ela repare, regenere ou refloreste aquele pedaço. A regularização se dá mediante compensação ou reflorestamento ou regeneração natural. A escolha da parte. A parte não pode ser obrigada a fazer o meio mais gravoso para ela. Se ela já tem uma propriedade consolidada, a obrigatoriedade não é de reflorestar ou de deixar regenerar. O Ministério Público e o Poder Judiciário têm que entender que o regime jurídico das áreas consolidadas foi uma medida legítima escolhida pelo Congresso Nacional, pela bancada ambientalista e ruralista e agroambiental, para que tivesse uma pacificação. Então não pode o Ministério Público agora ficar propondo ação civil pública em cima de área consolidada, querendo danos e reparação porque foi ilícito. Sim, a supressão pode ter sido ilícita, sim, mas o Congresso Nacional criou um regime de transição autorizando e colocando um pano em cima disso. Daqui para frente, de 22 de julho de 2008, quem descumprir vai ter árduas penas. Daqui para trás, vamos criar um regime de transição. Isso porque o Estado às vezes ajudava. Destoca aí a mata ciliar porque tá dando malária, tá dando doença esse monte de mato aí na beira do rio, dá mosquito. E isso hoje é o quê? Destruir a PP. Não havia fiscalização, integrem a Amazônia, destruam tudo. Isso era política à época. Então tem que respeitar a regra de transição. Não vem o Ministério Público, é imprescritível o dano e eu vou entrar com ação civil pública lá de um desmate ilícito de 1999, de 2000. É ilícito? Pode ter sido ilícito. Mas não se pode propor ações visando dinheiro, danos morais, materiais, danos, lucros cessantes e aquilo tudo mais que eles colocam nessas ações aqui. Menos de 1.000 hectares a propriedade, uma ação de 200 milhões de reais de valor da causa. Isso é um absurdo e nós, enquanto intérpretes do direito, temos que repelir e repugnar veementemente esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado das explicações. Um grande abraço e até a próxima sexta.